meus queridos, estamos aqui para mais um episódio do Café de Gestão. Então, com o propósito que nos leva e nos direciona através da Gesta, que é conectar pessoas e transformar negócios, estamos aqui no Estúdio Bora Lá para mais uma gravação de um episódio para falar sobre uma temática que muito está em ênfase neste momento e com um profissional que de fato não só transcende um pouco a percepção de quem muito não acredita nessa tecnologia, vem aqui para apresentar para vocês soluções, resultados e o quanto isso ainda vai mudar o comportamento, a comunicação e toda a nossa forma de se relacionar daqui em diante. Então, estamos aqui na presença de quem? Roberto Santos, o homem da IA. E aí, Robertinho, agora te convido a te apresentar para o público, falar um pouquinho mais de ti e depois a gente entra na temática. Fica à vontade. Muito bem, primeiro obrigado, Eduardo, pelo convite. Falava há pouco aqui, que bom ser teu amigo. Pessoa que eu também estimo bastante, admiro o teu profissionalismo e a maneira como tu conduz com correção todo o teu trabalho. Eu sempre fico muito tranquilo em indicar, como já indiquei empresas Sim. para serem atendidas por ti e pela tua empresa. Meu nome é Roberto Santos, para quem está me conhecendo aqui, e eu venho de uma longa jornada na área de marketing, agência, também consultorias e, paralelo a isso, uma carreira também já de mais de 10 anos na área de treinamentos corporativos, uma história na Dale Carnegie, hoje também trabalhando de forma autônoma, um voo solo também nessa área de desenvolvimento, e há 2 anos e meio, mais ou menos, eu venho com uma bandeira muito forte de falar sobre inteligência artificial, por entender que esse é o momento da gente sensibilizar o pequeno, o médio empresário sobre o que está acontecendo. Perfeito. E principalmente o quão inegociável é para ele esse assunto, mesmo que muitas vezes eu tenha muita objeção em falar sobre esse tema, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, né? Ele não é uma escolha, ele é uma realidade, é um fato. Perfeito. Que bom que vamos falar sobre ele hoje, Eduardo. Show de bola. Então, aproveitando esse gancho, né, que o Roberto nos traz, falando que a inovação, principalmente se falando de IA, né, ela não tem mais volta. Não, ou nós aceitamos esta realidade e se aproximamos dela para trazer então benefícios, né, porque tem muita gente que fica receoso, né, quando se fala de inteligência artificial. Primeiro ponto que eu quero que tu fales, quais são os aspectos que de fato ainda tu enfrentas quando tu trabalha esta temática nos ambientes onde tu tem te inserido, no estado inteiro, em grandes empresas, o que tu tem visto das pessoas nessa dificuldade muitas vezes de perceber a IA como uma ferramenta, como uma solução e tudo mais? Sabe, Eduardo, que eu já passei por mais de 25 cidades aqui no Rio Grande do Sul, de forma, realmente, eu gosto do presencial, de olho no olho com o empresário, e aí eu posso também ouvir as suas demandas e principalmente as suas objeções. E o que eu vejo de forma muito clara ainda dentro do nosso estado, né? Existe um sentimento do pequeno e médio empresário de que o tema IA não é para ele ainda, que é uma coisa para grandes empresas do centro do país ou que demandam um grande investimento e por isso muitas vezes ele fica distante desse assunto. E o que eu tenho buscado fazer praticamente diariamente, né, é mostrar que mesmo com um pequeno investimento, mesmo com ferramentas prontas, um pequeno médio empresário hoje, não importa se está em Canguçu, se está em Lajeado, se está em Porto Alegre, ele já pode ter resultado agora. E isso é fundamental porque, queiramos ou não, a tecnologia já está transformando a nossa sociedade, Perfeito. a IA no caso, né, e os negócios. E aquele pequeno e médio empresário tem uma oportunidade agora de muitas vezes fazer uma mudança no seu estágio de trabalho sem precisar fazer um grande investimento ou, por exemplo, entender de programação. Isso muda muito o jogo. Claro. Portanto, as objeções que eu mais recebo são essas de não é um assunto para mim, é para grandes empresas, ou é uma coisa para o pessoal lá de TI, para tecnologia, aquela visão ainda de que falar de tecnologia é só para quem estudou tecnologia. E eu já digo aqui de forma muito enfática, hoje tecnologia ele é um assunto que vai da liderança ao corpo diretivo, aos colaboradores, envolve todos nós. Sim. Porque a tecnologia está enraizada no nosso dia. Não é mais papo de
chama o cara da TI para falar de IA, não é esse papo mais. Ou, é que eu não sei programar, não precisa saber mais. No sentido de obter resultados e ferramentas acessíveis para o teu dia a dia. Perfeito. Roberto, aproveitando então esse gancho, hoje tu já desenvolveu mais de 1000 participantes dentro desse teu projeto de IA para negócios, né, que tu vem implementando, nem é mais projeto, é um programa, né, que tu vem implementando já em 25 cidades, já foram atendidas com esse conhecimento. O que te fez, o que te motivou a criar este projeto, né? Essa ideia de que, poxa, tem uma oportunidade aqui, como é que eu vou segmentar isso, como eu vou levar resultados, de que forma, o que te motivou a entrar nesse segmento dessa forma, com esse produto? Bom, o que me levou a criar o IA para negócios foi primeiro entender que a minha persona, o meu cliente, o empresário, ele seria impactado diretamente por essa temática. Quando eu percebi isso, eu digo, bom, eu preciso estudar esse assunto para que eu possa ajudá-lo, primeiro sensibilizá-lo e depois ajudá-lo a usar de forma estratégica essas ferramentas. Mas claro que antes disso, eu também obtive muitos resultados no uso no meu trabalho, como estrategista, como profissional de marketing, trazendo as ferramentas de IA para o meu dia a dia, eu percebi um ganho de velocidade, de qualidade, sem precisar necessariamente aumentar custo. Isso é uma coisa, Eduardo, que então, eu sou super experiente, né? Antigamente era um triângulo difícil de fechar. Com certeza. Como é que eu vou aumentar a qualidade sem precisar aumentar drasticamente custo e ganhar mais velocidade? Quando eu percebi que eu consegui implementar essa dinâmica no meu trabalho, eu percebi que sim, era uma mudança factível e que ela podia se desdobrar em outras realidades. E a partir daí, então, eu montei esse projeto de forma a pensar como eu posso traduzir todo esse cenário de IA para coisas simples e práticas para o pequeno e médio empresário. Uma linguagem mais corporativa, extremamente técnica. Extremamente, eu sempre digo, eu não sou o cara da cadeira da tecnologia, um programador, eu sou um cara de negócios que estuda IA, traduz aquilo que realmente importa para o empresário, para dizer, olha, de tudo isso aqui que tu está vendo, olha, esses 15 tópicos, esses 2 são o que importam para a tua empresa. E se tu pegar essa ferramenta e usar desta forma, tu já pode ter resultado. Ah, que tipo de resultado, Roberto? Cara, mais produtividade às vezes no marketing, soluções na área comercial, tu pode também ter ganhos na área de recursos humanos, enfim, são N janelas que se abrem, mas o fundamental é que o IA para negócios nasceu para isso, para aproximar o pequeno, o médio empresário principalmente, de uma realidade que mesmo que ele acredite que não é para ele, é sim, é para ele. E já está aqui, né? E já está aqui. É um assunto para todos nós de negócios, a gente parar para olhar o que está acontecendo e já começar a trazer de forma simples e rápida para nossas empresas. Bom, considerando isso que tu falou, tu passa por um processo de identificação num momento muito interessante, porque é um ponto de inflexão, né? Então, é um momento onde, de fato, se pessoas como você, profissionais como você, se apropriam disso e conseguem traduzir numa linguagem mais, eu digo, menos metodológica, mas mais relacionamento, né? Começa a dar acesso, quebrar paradigmas aí perante esse público que é muitas vezes o empresário e que se vê muitas vezes já cheio de coisa para fazer e diz assim, mas da onde que isso vai me ajudar, rapaz? Vai ser mais uma coisa para eu fazer. E aí, considerando isso, e principalmente na parte de produtividade, que tipo de hoje de técnicas ou métodos ou ferramentas que tu enxerga que ajudam e auxiliam o empreendedor a ir quebrando esses paradigmas? Dizendo assim, olha, se tu aplicar isso aqui, rapidamente tu vai identificar que a tua produtividade vai aumentar e vai conseguir, tu mesmo falasse, né, que ele já agilizou muito o processo teu, ou seja, tu tem ganho de tempo e ganhando tempo tu tem mais tempo para atender outras demandas. Então eu queria que tu me explicasse como é que esse cliente, essa pessoa ou esse empresário poderia perceber através dos teus métodos um ganho de produtividade. Primeiro, né, eu comentava, recentemente estive em Santa Maria, no workshop agora, para a indústria, e eu comentava que pesquisando um repositório de IAs, né, cadastros, né, já eram mais de 35 mil ferramentas de IA cadastradas. Meu pai. Então, imagina, há 2 anos e meio atrás eram 2 mil, 3 mil e agora estamos em 35 mil ferramentas.
Então é humanamente impossível que a gente teste todas, né? Cada Com vez certeza. mais, e será cada vez mais impossível isso. Mas eu digo que quando o empresário, o profissional para pelo menos olhar com um pouco mais de profundidade, ferramentas como o ChatGPT, Claude, Gemini, e poder ter uma visão de negócio sobre elas, ele pode ter um ganho ali já significativo. Como assim, Roberto? Por exemplo, né, algo que é uma dor de muitas equipes de vendas, de muitos empresários, é como é que eu crio formas diferentes de apresentar o meu produto ou serviço de acordo com o cliente que eu estou encarando naquele momento. Como é que eu, de forma antecipada, posso mapear objeções e já me preparar para ter um contra-argumento de forma organizada? Perfeito. Ou mais, como é que eu posso fazer uma leitura do meu mercado, entender um pouco mais dos meus concorrentes, entender do meu posicionamento e observar oportunidades? Tudo isso hoje, quando eu trago a inteligência artificial com ferramentas hoje como essas que eu citei, te dá ganho, te dá possibilidade. Perfeito. Por isso que eu mostro na prática, nos workshops, né, o caminho que muitas vezes é tão hoje mais acessível para esse empresário poder ter mais informação. Quando ele vai numa ferramenta, por exemplo, ele faz um prompt simples de pesquisa de mercado. Olha, me traga uma leitura sobre os principais concorrentes do meu segmento, me traga o que hoje é tendência nas buscas, me conta um pouquinho sobre como é que o consumidor está se comportando nesse cenário. Quando tu traz uma leitura um pouco mais ampla, hoje tu vem um relatório com muita informação. Perfeito. E aí entra, Eduardo, que eu acredito que é o grande diferencial do ser humano, que aí começa a dividir as pessoas também, que é o pensar. Esse é um ponto muito delicado que a gente precisa também abordar, porque a gente às vezes tem pessoas de um lado que são, né, ainda descrentes da IA, só que do outro lado tem extremos que acreditam que a IA vai fazer tudo. Sim. A IA vai trazer uma informação, às vezes muito mais organizada, que nós conseguiríamos sozinhos, mas o pensar humano nunca será dispensado. A gente poder olhar as informações, poder fazer uma revisão, poder inferir, poder questionar, poder contra-argumentar junto com a inteligência artificial, ali começa a ganhar uma cara de autenticidade do teu trabalho. E aí a gente entra numa outra seara que é o repertório. Quando a pessoa tem repertório, tem conteúdo, ela consegue tirar ainda mais profundidade das ferramentas. Claro. E aí o jogo começa a ganhar uma outra cor. Perfeito. Porque eu tenho mais recurso através de ferramentas como o Claude, como o GPT, como o Gemini e outras semelhantes, mas quando eu acrescento também o meu saber, a minha capacidade de questionamento, cara, é outro nível de resposta. Perfeito. Perfeito. Agora me comenta assim, bom, dos desafios a gente já sabe que a mentalidade do empreendedor muitas vezes é que ele não quer mais uma atividade, né? Então assim, tu vai trazer mais problema ao invés de soluções. Trabalha com, sei lá, com a parte de TI, né, do setor da área de TI, e quem sabe a gente vai estudando uma forma de implementar isso futuramente, porque isso aí provavelmente vai ter um grande investimento, e tu já desmistificou isso. Né? Hoje tu tem acesso a plataformas com qual investimento média, se tu quiser implementar? Eu sempre digo uma média de entre $10 e $30. Vamos falar em 100, 150 reais por mês, tu tem uma ferramenta de IA muito avançada. E aí pegando um gancho, né, Eduardo, algo muito importante que tu trouxe agora, né, sobre o gestor que não quer acrescentar mais uma atividade. Eu sempre compartilho, né, que o líder, né, o dono de empresa, ele não precisa ir lá no evento que eu faço sobre IA para se tornar um especialista de IA. Mas ele necessariamente precisa entender o que está acontecendo e precisa perceber o que hoje, na nossa atualidade, o que antes levava muitas vezes 10 horas para ser feito, pode ser feito em uma. O que antes um terceirizado entregava em 30 dias e agora pode ser feito em 5, 10 dias. Exemplo, eu estava numa empresa, indústria de aço, dando um pequeno workshop sobre IA, né, bem customizado, e dado o momento, quando eu mostrava, né, alguns exemplos de como construir propostas comerciais para o setor deles, né, com base nos materiais que eles já tinham, né, mostrando os desdobramentos, a dona da indústria olhou para mim e falou, só um pouquinho, então quer dizer que eu estou há 30 dias esperando a agência me entregar um material para que eu possa mudar um pouco a minha proposta comercial e hoje com essas ferramentas eu mesma já posso fazer várias ideias? Eu digo, é isso mesmo. E nesse momento
atenção, cara, tem uma mudança de ruptura que aí eu digo, a gente tem que estar atento, porque quando o empresário percebe, ele estava esperando 30 dias por um material, de um lugar de, ok, normal, né? Demanda tempo para fazer esse material novo para mim. Quando ele percebe que a tecnologia mudou e que agora as respostas são mais rápidas, não é só que ele vai querer fazer isso, ele já olha para o prestador de serviço diferente. Com certeza. Porque ele começa, não só um pouquinho, como é que ele está demorando tanto para me entregar se hoje com a tecnologia dá para ser mais rápido? E aí nós entramos num outro ponto que eu escuto muito, de agências, de profissionais que são, por incrível que pareça, contrários ao uso da inteligência artificial. Perfeito. Eu estive agora de novo em Santa Maria e ouvi de empresários que estavam presentes dizendo, olha, eu vim aqui aprender, pasmem, porque o pessoal que trabalha para mim não quer usar IA nos materiais. E eu tô achando que tem coisa que pode ficar melhor se a gente usar tecnologia. Assim, tô num lugar assim, eu digo, meu Deus. Me permitindo. E mais, eu escutei de uma equipe de marketing, né? Tinha algumas pessoas jovens, né? Começando a carreira e estavam num momento de apresentação e elas me contando que tinham saído de uma agência e ido para outra e na anterior elas eram literalmente proibidas de usar a inteligência artificial nas suas tarefas. Ou seja, nós estamos falando agora, 2025, com tudo isso que está acontecendo, existem empresas de marketing, segundo, né, o depoimento dessas profissionais, que proíbem, não é que elas estão ali buscando formas de usar melhor, não pode usar. E aí eu perguntei, mas qual era a justificativa? Que se a gente usar, eles diziam que a gente fica burra. E aí perdem uma oportunidade, né, Eduardo? Porque não é uma questão de ficar mais inteligente ou mais burro. Perfeito. É uma questão de como é que a gente usa essas tecnologias para alavancar o nosso trabalho. Eles são potencializadores. Eu sempre digo, o preguiçoso intelectual, ele provavelmente vai ficar ainda mais preguiçoso, porque ele vai querer que a IA faça tudo e vai fazer tudo muito meia boca. Agora, quem é bom, quem é disposto, pode pegar essas tecnologias para fazer ainda melhor, ampliar o horizonte, ganhar mais repertório. E aí eu acho inacreditável que existem empresas que proíbem o uso da IA como... Não, até porque seria desumano a gente considerar um profissional em início de carreira, né, sem uma capacidade ou repertório, experiências que lhe dão, né, poder de argumentação e tudo mais, produzir um conteúdo disputando no mercado com uma IA que tem quase todo o repertório existente nas plataformas, né? Então ela tem acesso a tudo, né? Hoje, dentro de um contexto, dependendo a qual ferramenta que tu utilizas, ela tem acesso a uma grande parte, grande volume de informações relacionadas àquele setor, aquela área, aquele segmento que for. Imagina um jovem entrando numa agência de marketing e sem repertório e disputando com outras agências de marketing que usam, né? Então me fala um pouco sobre a necessidade, a relevância também, né, na entrega de resultado de um repertório. Por que é importante ter o repertório? Dentro de, quando eu vou montar um script ou um prompt, né, como é a linguagem que se fala, para produzir um resultado dentro da IA. Qual é a relevância que isso tem? Como é que tu enxergas? Existe um modelo que daqui a pouco tu orientas para se fazer esse prompt dependendo da necessidade que tu tem? O que tu tem a dizer quanto a isso? Muitas vezes eu recebo em sala, né, Eduardo, pessoas que são descrentes em relação à IA e a justificativa delas é que as respostas das ferramentas são muito superficiais. Isso. Né? Eu sempre digo que a ferramenta também, ela muitas vezes vai também refletir o nível de profundidade de quem está operando. Perfeito. Então, quem não tem um repertório interessante e chega na ferramenta e só pede, faça para mim um conteúdo, blá, 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 foi uma resposta genérica. E muitas pessoas falam assim, é que eu tenho que saber fazer perguntas. Eu digo, é muito mais do que isso, eu tenho que entender de contexto. E aí o contexto me demanda repertório. Quando eu digo repertório, é o quanto eu consigo interagir com essa ferramenta, traduzir para ela o contexto que eu estou inserido, por exemplo, de uma empresa, de conseguir trabalhar com ela o cenário que a minha empresa está inserida, de traduzir qual é o público que eu estou trabalhando e junto com ela isso, a linguagem, né? A linguagem,
que ela entenda do meu produto, serviço, das particularidades que eu estou vivendo hoje, né? E uma construção, de novo, conjunta com a ferramenta. Isso é importante. Imagine, né, essas ferramentas tão poderosas quando a gente começa a colocar camadas também de conhecimento junto com ela. Né? E ela vai ganhando profundidade, vai entendendo quem é aquela pessoa que está ali trabalhando com ela. E quanto mais eu tenho de expertise para poder também trazer referências, correlações, como trazer autores que eu quero trabalhar, ferramentas que eu quero aplicar naquele contexto, isso vai trazendo riqueza. E principalmente quando eu consigo dizer para a ferramenta que aquilo que ela está me trazendo muitas vezes não é o que eu preciso ou não está no nível adequado, aí eu vou começando também a ampliar o nível de entrega que ela tem. Então, muitas vezes, quem para nessa desculpa de testei e é superficial, ela também não teve capacidade de mostrar para a ferramenta o caminho que ela queria para receber uma resposta de acordo. Então, me desculpa, se você considera que é superficial as respostas, você igualmente está sendo muito superficial no uso dessas ferramentas. É isso que está acontecendo. E olha que interessante, tu que é um profissional que muito tempo esteve alinhado a essa parte de desenvolvimento humano, né? E agora falando de IA, vem um questionamento, uma reflexão, principalmente agora. Quando tu não atinges tal nível de resposta ou o teu objetivo inicial dentro da interação com a plataforma de inteligência artificial, e aí tu diz assim, é porque daqui a pouco te faltou, né, repertório para poder, primeiro, entender o funcionamento dela, porque isso é importante, como é que ela está programada para responder e como eu concebo o resultado, né? Tu falou ali sobre camadas, né? E ele daqui a pouco faz a primeira camada introdutória, né? Depois daqui a pouco entra com o cenário, daqui a pouco com os produtos, fala da tua empresa e vai módulo a módulo construindo isso. Sabendo que a ferramenta tem uma limitação de caracteres ou tokens, o mais fácil é pedir para ela ir te ajudando a construir esse prompt, ou tu já daqui a pouco, não, eu quero isso e entrega para ela e formata. Como é que tu vê essa interação? Eu vejo que depende muito do nível de conhecimento e uso da ferramenta. Então eu sempre digo, para quem está dando os primeiros passos, o melhor caminho também é até mesmo perguntar para a ferramenta como construir certos caminhos. Eu sempre dou exemplos. Tem assuntos que eu vou fazer junto com a IA que eu não detenho conhecimento. Perfeito. E aí eu vou usar essa ferramenta para, literalmente dizendo para ela, olha, me colocando, eu sou leigo neste assunto e preciso que você me apresente uma metodologia ou um passo a passo para que a gente possa construir esse projeto e você possa conduzir da melhor maneira possível dentro da sua experiência. Show. Essa é uma maneira, onde eu obviamente deixo claro, eu sou leigo e você vai ter que me ajudar agora a enxergar caminhos. Claro. Outra é quando eu tenho experiência, tenho já um repertório melhor e aí eu já posso colocar parâmetros onde eu vou conduzir como eu quero, porque eu tenho uma metodologia muitas vezes, imagina, né, um consultor com a tua experiência, né, Eduardo, já com a tua expertise, quantos métodos tu já domina, quantos cases tu já teve. Então algo importante, né, que as pessoas às vezes não percebem, quando a gente dá uma direção, dá exemplos para ela, olha, quero construir um projeto que tenha esse tipo de entrega, eu quero seguir essa metodologia conforme está exposto neste manual. Ou seja, cara, eu estou dizendo para ela, porque a gente precisa lembrar que essas ferramentas, né, quando a gente faz uma pergunta, elas trabalham em cima de milhares de hipóteses, milhares de caminhos que elas podem fazer para chegar numa resposta. E às vezes esse caminho é acertado, às vezes não é o melhor. Então, quando eu consigo diminuir um pouquinho essa generalização para, olha, eu quero usar essa metodologia do Kotler em cima desse contexto aqui para resolver esta dor e o tipo de resposta que eu preciso de ti segue esse exemplo aqui, nossa, tu já tirou um tanto de possibilidades extras, né, que poderiam não ser as melhores. Com certeza. E aí tu vai sendo mais assertivo. Então, em suma, se você não tem experiência, usa a ferramenta para te ajudar. Pergunta para ela, olha, qual é a melhor estrutura de prompt nesse caso aqui? Como é que eu posso fazer isso? Olha, eu pensei isso. Me dá uma nota de 0 a 10 em relação... Eu faço isso muitas vezes. Olha, eu construí esse caminho aqui dentro daquilo que tu entende como excelência para a tua resposta. Qual é a nota que tu me dá em relação a este caminho, comando que eu te fiz? Elas dizem, olha, de 0 a 10 te dou 7, porque isso aqui é muito bom, mas faltou isso. Eu digo, caraca, olha só,
aprendi, aí vou lá, corrijo, mando de novo, olha, agora melhorou. Esse é o caminho. Vocês percebem o nível que ele chegou? Hoje ele tem um mentor em IA. O cara consegue encontrar os gaps e te ajudar, né? E aí a gente sai se desenvolvendo. A gente sai do primeiro lugar, que eu tenho que saber tudo. Claro. Sai do segundo lugar de que, meu Deus, tudo é ruim, é genérico, é difícil. Não, cara, tu tá num lugar que tu quer aprender. Olha, essa tecnologia está ganhando força. Existe há 50 anos a IA, mas agora desta forma, né? É nos últimos 3 anos. Sim. Quem é que pode agora levantar a mão e dizer, não, eu sou o detentor de tudo, já sei tudo a respeito dessas ferramentas. Elas evoluem, elas mudam toda semana, cara. Com certeza. Quantas vezes em sala, às vezes eu abro uma ferramenta que tem uma função nova e me pergunto, o que é essa função, Roberto? Eu digo, não sei, porque ela apareceu agora. Estou conhecendo junto com vocês. Se não tiver essa flexibilidade... Claro. E eu acho que essa maturidade, essa humildade, né? Exato, eu tenho essa clareza e repito isso. Como é que qualquer pessoa vai se colocar num lugar de, nossa, já domino de algo que está acontecendo agora, inclusive Google, OpenAI, está todo mundo testando uma série de possibilidades, muitas vezes colocam no mercado algumas coisas, tiram porque não funcionou tão bem quanto imaginavam, Sim. porque é tudo no momento de tentativa, erro muitas vezes, né, e validação, então estamos todos aprendendo. E o mercado está muito dinâmico, de fato, né, Roberto? A gente vê aí diversos agentes, né, de diversos países, principalmente. Entrou numa questão até política econômica, né? DeepSeek entrando, agora tem humanos, né, na China, que depois a gente vai entrar nessa questão. Então são muitas ferramentas que tem hoje, né? Mas eu queria que o público entender assim, onde que por mais que tu não acredites ou não identifiques que a IA pode te ajudar, onde ela está inserida no teu cotidiano, que ela já está trabalhando contigo e tu não sabes. Em que ferramentas, em que tecnologia, porque ela já está. É verdade, Eduardo. Eu diria, né, ou melhor, eu sempre digo e mostro exemplos, né, que a IA, ela está virando, nesse momento é um assunto de hype, novidade, transformação. Mas há 30 anos atrás a gente falava isso também da internet. Ela também teve um momento da história que a gente falava sobre a novidade da internet, as possibilidades, futuro, meu Deus, como vai acontecer isso. Até que chegou um momento que a internet passou a fazer parte da nossa vida. Houve um momento que a gente esperava até meia-noite, né? Pessoas mais antigas, para acessar a internet. Hoje não dá para ficar 1 minuto no dia sem internet. De uma coisa que antes era só meia-noite. Da meia-noite às 6, né? Isso aí. Dos mais nerds. Para ficar com um pulso, né? Cobrança de um pulso. Exato. E nos sábados, no e depois domingo era liberado. Derrete. Né? E hoje com a IA, a gente está vivendo um momento que ela está entrando gradativamente, seja através das plataformas de streams que a gente usa, né? Spotify, esses grandes players que interagem com a gente usando inteligência artificial, uma Alexa, né? E essas ferramentas também que a gente começa a utilizar, e tudo ainda, a gente está tateando, está experienciando, mas se tu olhar nas lojas de eletro, tu está vendo já geladeiras, na grande maioria, os novos modelos, já com a sinalização, contém IA, televisões, contém IA, ar-condicionado, contém IA, os carros, irá conter IA, ou seja, muito em breve, smartphone, smartwatch, muito em breve a gente vai achar estranho qualquer tipo de aparelho que não tenha a IA integrada. E mais estranho ainda, a gente vai achar pessoas que não tenham um mínimo de versatilidade com essa tecnologia. Eu sempre digo, houve um momento da história que a gente botava nas vagas de emprego, desejável conhecimento em pacote Office e internet. Houve essa época, se você é mais maduro, você lembra disso, que houve uma época que a gente dizia, olha, se souber internet, pacote Office é um diferencial, hein? Vem, né? E a gente fazia lá os cursos, né? Microlinhos, exatos, tinha cursos lá de internet. Exatos. Hoje a IA está nesse lugar, a gente está estudando, está se desenvolvendo. Daqui a pouquinho a gente vai começar a diferir as pessoas, né? Opa, esse aqui usa IA, de quem não usa, a diferença vai ser muito gritante. E daqui a pouco, logo, vai chegar um momento que a gente vai normalizar. Vai ser uma coisa tipo assim, opa, que estranho, tem uma pessoa que não... Já não tinha IA antes? Como assim? Vai ser normal, a gente vai, né? É como um peixe no aquário, né? Ele não difere, né? A água, onde ele está, o aquário, enfim, já faz parte. Já nasci aqui. Já nasci aqui, né? E a IA para mim é a mesma coisa. Em breve ela vai ser normal. Não teremos essas cadeiras de IA, né? Teremos IA.
Perfeito. Agora eu vou entrar numa abordagem que eu acredito ser que muitas vezes, né, o pessoal inicia e tem o primeiro contato com a IA e logo em seguida o algoritmo percebe e começa a te enxurrar de informações. E tem 2 pontos que eu percebo que em seguida que tu apresenta, as pessoas ficam meio que chocadas. É um momento quase que quando tu faz uma imersão de inteligência emocional, PNL, e aí depois tu não pode tomar decisão nos próximos 15 dias, parece que é o mesmo choque. Eu percebo que a pessoa parece que acorda para a vida. E tem 2 situações que de fato eu queria ver, e eu acho que são temáticas importantes a gente trazer. Primeiro, os vieses da IA, tá? O quanto ainda ela necessita de acertos e ajustes para não tomar ou não te trazer respostas equivocadas ou fora de contexto, ou até mesmo preconceituosas, né? E o segundo, que aí vem um outro cenário, que é o que será o nosso futuro, ainda mais com o advento da computação quântica, o que isso daqui a pouco provavelmente já deve ter tido algum contato. Vamos lá. Importante, sobre vieses, né? Sempre é bom lembrar, tudo que eu faço com IA eu preciso revisar. Perfeito. Precisa do olho humano, precisa da leitura, porque são ferramentas, como elas mesmas muitas vezes indicam, elas erram. Está tudo acontecendo agora e tem muita coisa que a própria IA já não explica como é que ela chegou em certas respostas. Porque são milhares de possibilidades, milhares de caminhos que ela pode chegar para nos entregar algo, né? Um exemplo disso, uma empresa na área de seguros nos Estados Unidos, segundo conta, né, foi desenvolvido uma IA colocada em teste e ela tinha a missão de ajudar essa empresa a aumentar sua margem de lucratividade, né? Então ela começou, né, a propor e fazer mudanças dentro do sistema de venda, né, enfim, né, uma série de mudanças. E dado o momento, essa IA ela começou a limitar o acesso de seguros para uma faixa de pessoas, né, de acordo com raça. Ninguém havia programado né, ou colocado algum tipo de parâmetro nessa IA para que ela fizesse esse movimento que fosse, né, um movimento racista, né? Mas ela tinha uma missão naquele momento que era aumentar a lucratividade. Quando ela percebeu alguma correlação de um grupo de pessoas, né, versus o produto, versus não sei o quê, ela tomou uma decisão que ela considerou que era apropriada, né? E aí entra o fator humano de entrar ali e fazer correções, fazer ajuste, como muitos exemplos já tivemos, né? Então, mesmo que às vezes as IAs não tenham um direcionamento de acordo com aquilo que elas estão buscando construir, elas podem adotar posturas que aí entra depois a correção humana para buscar minimizar esse tipo de problema. Mas a gente está vendo as coisas acontecerem assim no dia a dia. E temos que entender também que cada vez mais surgem IAs no mundo, né? E naturalmente tem pessoas por trás de cada uma delas. Então, muitas delas podem ter vieses muito fortes, de acordo de quem a concebeu, com qual princípio e qual, né, qual objetivo. Então, quando eu dava, né, uma palestra na OAB, eles me explicavam que as coisas acontecem na sociedade e depois são criadas leis. Isso aí. Primeiro a gente precisa sofrer. Nós estamos vivendo, né, uma série de discussões sobre processo criativo, direito autoral, IAs que são treinados com livros, né, sem nenhum tipo de ressarcimento dos autores, uma série de coisas acontecendo que agora estão sendo criadas leis. E a gente também vai começar a viver muitas questões que envolvem IA e preconceito, situações que vão sendo corrigidas conforme o uso, né? Segunda questão sobre o futuro, Eduardo, eu acredito, né, nós estamos em 2025, esse é um ano que vai se falar muito, já está se falando demais sobre agentes IA, né? E aí, para quem está conhecendo esse termo agora, né, os agentes IA são, vamos pensar assim, que são IAs que a gente já consegue passar tarefas para elas executarem de forma autônoma. Ou seja, por exemplo... Eu acho que humanos foi uma que deu a maior... então, imagine, né, que você está ali no seu computador e vai dizer para o seu assistente ali, olha, preciso comprar uma passagem aérea para São Paulo para o mês que vem, procure o melhor preço, já veja o meu hotel, veja na minha agenda, minha disponibilidade e faça esse processo para mim. Aí, né, o agente IA ele consegue assumir o controle do teu computador, né, e ele vai fazer esse processo todo para te entregar, né? É isso que nós estamos entrando nessa era agora.
O Google tem 2 projetos, um é o Mariner, uma coisa assim, né? Mas são 2 projetos que eu não recordo o nome agora, mas esses projetos do Google, um deles é uma extensão que vai ser colocada no Chrome, Google Chrome, certo? Onde ali a gente vai ter esse tipo de agente que já vai conseguir assumir o comando do navegador para executar tarefas. Então a busca que a gente faz hoje de dizer, por voz, vai ser qual é a melhor receita que a gente tem para fazer tal coisa, eu quero ter uma visão sobre tal mercado de trabalho e tu ali digitando, não, passa a missão para esse agente ali do Google, né? Ele assume a busca, ele vai digitando os parâmetros, ele vai buscando as informações, ele vai fazendo os cortes, te entrega o que tu precisa, né? Esse é uma das coisas que já está em teste, né? Com uma audiência fechada. E o segundo não, aí já é um agente daqueles de filme mesmo, né? Que para interagir no nosso dia a dia como um todo. Está no nosso celular, para a gente poder mostrar coisas para ele, perguntar, conversar, e aí é um agente realmente de interação total conosco. Sim, integral. Integral. Então, são 2 projetos do Google que já estão em testes, né? Que se tudo der certo, em breve a gente vai ter essa IA que já assume o comando do navegador. O próprio Claude também mostrou um exemplo de um pedido de faça um site, né? E eles mostram direitinho, né? O Claude assume o comando do navegador, ele mesmo entra no Claude, né? Pede para ele mesmo fazer um código, ele faz o código, ele entra enfim, faz todos ele fez o código todo, ele publicou esse código e foi montando o site em tempo real. É uma coisa inacreditável. Eu mesmo fiz um teste agora recentemente, né, no Claude, onde eu tirei o print de uma calculadora de conversão de dólar para real. Eu tirei só o print da ferramenta do Banco Central, aliás, né, e passei para ele e disse, olha só, constrói uma calculadora tal qual como essa. Somente o print e essa linha. Ele começou a montar todo o código daquela calculadora e em poucos minutos me entregou o calculador, inclusive com o logo do Banco Central aí, né? e funcionando perfeitamente. Isso está apenas no começo. Então a gente está entrando numa era que a gente não vai precisar programar para fazer aplicativos, né, soluções, vai demandar o nosso pensamento, a nossa direção e vai ser cada vez mais acessível. Fazer um site, né, eu também estava testando esses dias ferramentas que já coloca 2, 3 linhas, que era um site para um consultor de negócios. O nosso site é com então... A gente fez em 15 minutos. Rapidão. Então como isso impacta, né, Eduardo? Com certeza. Eu vejo a velocidade que isso tem tomado, né? Tu mesmo disse que são mais de 35 mil, né, no repositório esse que tu acessas, de tecnologias com IA, né, que são tecnologias com IA, cada uma para música, para vídeo, para o que tu quiseres, né? Hoje a gente usa aqui no estúdio também uma com IA, faz os cortes, por exemplo, né? Nós temos assistentes, a gente não pode dizer que são agentes, são assistentes, né? De IA para cada cliente, então até para eles conseguirem compreender o nosso modelo de metodologia, a maneira como a gente se relaciona, a necessidade do cliente, eles vão nos ajudando com os nossos relatórios, pautas, próximas pautas, então é bem interessante, assim. Acho que foi muito feliz em falar de todos esses aspectos, mas tem um ponto que para mim tem, principalmente depois da política, né, teve bastante, o uso das IAs de forma intencional, mas com o objetivo de trazer um risco para a sociedade. Quais riscos que tu enxerga hoje que, se não bem conduzidas, e eu lembro que teve um podcast no qual tu falasse sobre uma situação de uma empresa, se não me engano, se era no Japão, algo do gênero, que teve uma reunião, né? E eu queria que tu me falasse quais são esses riscos aí que tu já identificas, que o pessoal vem trazendo, que eu acho que é uma temática bem importante a gente falar. É interessante, Eduardo. Eu brinco, né? Assim como tem o meu IA para negócios, provavelmente tem o IA para o crime também acontecendo nesse momento, em algum lugar, né? Porque todos os golpes, né, eles estão passando também com uma atualização. Sim. Tem bandido se dando mais que gente boa aí, né? Então aquele golpe, né, que é sua filha, aí alguém grita no fundo lá. Sim. Infelizmente, agora as tecnologias de forma muito fácil, né, permitem que eu possa clonar uma voz, eu posso clonar uma imagem, e isso já abre um outro horizonte de possibilidades e que infelizmente também vão impactar de forma negativa. E Sim. aí, como a gente conversava antes, tem leis que não existem ainda que vão precisar ser criadas para restringir ou
responsabilizar, porque tem coisas que eu não imagino como tu vai controlar, mas você vai ter que começar a responsabilizar. Eu estive recentemente numa prefeitura do interior, que a primeira coisa que me falaram foi: clonaram a voz do vice-prefeito e estão distribuindo o WhatsApp dele pelo interior, falando não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como é que tu controla isso? Né? E aí, maior ainda é a necessidade da gente conscientizar as pessoas do que está acontecendo, para que elas possam muitas vezes suspeitar, questionar de coisas que antes não eram questionáveis. Sim. Como tu ouvir a voz de uma pessoa que tu conhece no telefone e dizer assim: será que é ela mesmo? Deixa eu olhar com atenção, deixa eu entender o contexto. E infelizmente em breve até mesmo a imagem. O próprio Luciano Huck recentemente contava sobre o uso da imagem dele com ferramentas de IA para aplicação de golpes, e ele falou uma frase bem interessante, né, que é praticamente uma apropriação de identidade. Ou seja, as pessoas hoje, as tecnologias permitem nesse momento que alguém possa me clonar, e a gente tem que estar atento a isso. Precisa conscientizar. Já aconteceu. Precisa conscientizar nossos familiares, né? Precisa conscientizar os mais jovens. A gente precisa entender para que a gente possa se defender, e ao mesmo tempo que novas leis vão sendo criadas, restrições, enfim. Limitando isso. Mas para não... sempre tem um momento do caos. As coisas vão acontecer primeiro, para depois a gente começar a limitar, começar a entender a gravidade, e aí enfim. Mas temos uma tempestade em curso. Nesse sentido aí, né? Cuidado com a IA para o crime. Né? Perfeito. Bom, já falamos de diversos aspectos, falando da IA, da aplicação dos negócios, dos vieses e tudo mais. Agora falando de Roberto Santos, esse profissional que hoje eu vejo como referência, principalmente aqui na nossa região, encabeçando esse projeto, esse programa, não é esse projeto, é um programa de IA para negócios. O que hoje o Roberto oferece, não só na parte de educação, mas eu sei que tu tem muito repertório no marketing e também na parte de recursos humanos, relacionamento, gestão de pessoas. Acho que gestão de pessoas se enquadraria melhor, né? Tu tem formação de DEI, já foi instrutor, né? Tu conhece muito bem esses PNL e tudo mais. O que o Roberto de fato oferece hoje para o mercado, agora para fazer um xabá na vida? Claro. O que o Roberto oferece, o que tem aí, as pessoas podem esperar de ti, o que tu traz de resultado, que serviços e tudo mais? Hoje, Eduardo, eu sempre compartilho com as pessoas que eu mantenho a minha linha de uma pessoa de negócios, né? Como um estrategista que hoje tem um repertório, tem experiência para entrar numa empresa e poder ajudá-la a entender o seu momento, a olhar para o seu posicionamento dentro de um âmbito de marketing e poder começar a construir uma estratégia que seja realmente fundamentado naquilo que a empresa busca e de forma que a gente possa depois conectar os players, né, os fornecedores, terceiros, né, profissionais para a execução dessa estratégia. Então, eu gosto de estar muito nesse lugar de olhar para um negócio, de imergir dentro de uma operação e poder construir uma estratégia que possa ajudar essa empresa a crescer e apontar quais são os profissionais, quais são depois os próximos passos, né? Como a gente, né, naturalmente fez fui numa padaria, conversei com um empresário, né, era uma conversa para ser de marketing, mas eu falei, cara, eu não sou a solução para ti nesse momento. Eu conheço uma pessoa, o Eduardo, que vai te ajudar, porque nesse momento tu precisa olhar para o teu financeiro. Então, a minha experiência hoje me permite fazer isso, né, de olhar com uma visão mais sistêmica para um negócio e poder, seja ajudar essa empresa a montar um planejamento, uma estratégia de negócio robusta, para depois ter clareza de quem precisa ser contratado. Paralelo a isso, né, uma área que eu gosto muito, amo, é realmente a área de treinamentos. Então, poder ouvir o empresário, entender suas dores em relação à equipe e poder desenvolver treinamentos que realmente são ali adaptados àquele contexto é uma das coisas que eu tenho mais paixão. Perfeito. Seja na área de vendas, relações interpessoais, liderança, comunicação, que há mais de 10 anos eu trabalho. Então, treinar equipes para que elas possam ter melhores resultados é algo que eu faço com muita paixão e naturalmente. Tudo isso hoje está conectado com IA, porque se eu dou treinamento, hoje aquele gap que antes existia do colaborador dizer, mas eu entendi que o Roberto falou aqui para mim, mas depois ele foi embora e eu me esqueci. Não, agora tu pode montar uma estrutura de IA que vai permanecer ali e dar suporte para esse colaborador. Estratégias de marketing, pode montar um planejamento, uma estratégia e já dar caminhos de como com IA
seja um prestador de serviço ou a própria empresa, pode dar continuidade sem depender do Roberto ali. Perfeito. Que isso é importante. Extremamente A IA, ela importante. está aí para libertar também as pessoas. Com certeza. Não é para criar amarras. Uhum. Não existe uma tecnologia hoje que era feita para, nossa, eu preciso do Roberto aqui permanente. Agora não, seria louco se eu dissesse Claro. isso. O nosso trabalho hoje, o meu trabalho muitas vezes é olhar para o negócio, Uhum. entender as suas dores e criar, se for na questão de deixa eu criar uma solução que hoje seja viável, interessante para ti e que tu tenha autonomia nesse Uhum. processo, porque não são ferramentas feitas para estarem amarradas Uhum. comigo. Internaliza isso. Internaliza, entende como elas funcionam e vai dando segmento. E também ter essa clareza, né, do que hoje no meu segmento pode ser feito com IA e o que não pode ser feito ainda. Tem setores que eu converso e aquilo que o empresário quer, aí não tem ferramenta que entregue exatamente o que ele precisa com o Entendi. nível de precisão que ele quer. Porque são negócios com um nível de sensibilidade à informação muito alto. Uhum. E aí tem que ter também esse conhecimento, para não fazer aventura. Claro. Então, em suma, hoje, eu ajudo empresas através de treinamentos corporativos, na área de vendas, relações interpessoais, comunicação, amo fazer esse processo, liderança, ajudo na parte de estratégia, principalmente olhando para o marketing, no sentido de ajudar a empresa a entender como conectar processos e profissionais Se para comunicar, né? Entender um pouco a linguagem, uma coisa que para nós foi extremamente determinante para esse momento, eu posso dizer. Durante a jornada da Gesta, para quem não sabe, né? Quando nós viemos para Pelotas, eu vim para Pelotas, me conectei com a Rita novamente. A primeira pessoa que a gente chama para nos ajudar nessa comunicação foi o Roberto. E eu lembro de uma frase do Roberto, que a gente fez algumas gravações e tudo mais, e o Roberto disse assim: Eduardo, a linguagem das redes sociais, elas têm um formato, eles foram determinados, específicos, né? Tem uma formatação ali na qual tu tem que falar tudo, ou quase tudo, dentro de um específico tempo, um determinado tempo. E você é consultor, né? E normalmente vocês como consultores, assim como eu, quando a gente vai abordar algumas temáticas, a gente quer argumentar tudo que dá, trazer referências bibliográficas. E a tua linguagem ainda, né, precisa se adaptar a essa nova modalidade. Uma sugestão que eu lhe dou é fazer podcasts. Então, o grande culpado, ou melhor, impulsionador deste momento aqui é esse rapaz. Porque aí, então, do nada ele tinha um contato de uma pessoa que tinha uma oferta de um podcast e eu acabo adquirindo esse podcast. Então, em primeiro momento, quero agradecer, porque através de um pequeno papo, olha a importância, gente, de a gente se conectar e de se permitir ouvir, de ser orientado por alguém. Nós, na consultoria, a gente fala que os empresários, ou ser empreendedor ou empresário, é um ambiente muito solitário, né? Muitas vezes são poucos que nos impulsionam, muitos que nos criticam e nos chamam de louco até dar certo. E quando a gente se permite se conectar com pessoas que estão um pouco em fases parecidas, né, mas que estão na mesma mentalidade que tu, se abre essas oportunidades de dar um pouco, olha, pois é, eu tenho uma linguagem assim mesmo, quem sabe eu vou gravar podcast? Não, eu vou comprar um podcast. Aí compramos o podcast e hoje nasce o Café de Gestão, né? E está aqui o Roberto para nos prestigiar, principalmente nós prestigiá-lo aqui e agradecer, porque sem ele com certeza não teria nascido isso aqui. Então fico aqui publicamente minha gratidão a ti pela consultoria, pelas orientações que tu me deu naquele momento. Hoje com certeza a minha comunicação, e foi pouco tempo atrás, né? Mudou muito, muito. E me espelho muito, já sabes que eu te acompanho há muito tempo, apesar de tu não me conheceres, né? Mas eu já te acompanhava há muito tempo, te admiro muito, né? Eu sei do profissional que tu és, o nível de entrega que tu tem, o nível de comprometimento, acho que é o mais importante nisso tudo. Tu é um cara compromissado com os teus projetos em todos os aspectos. Até muitas vezes eu acredito que essa cobrança até é acima do nível, é um desafio para ti mesmo, né? Porque o teu nível de exigência é muito elevado. Mas ele me deu essa oportunidade de olhar para mim, ver como é que eu me comunico e fazer um café de gestão hoje aqui. Tê-lo aqui presente é um imenso prazer. Então, saibas que sou imensamente grato à tua
vinda aqui. Quero que tu agora fales onde é que a gente se encontra, ou pelo menos o público se encontra. Antes disso, tá. Importante também, né? Aproveitar esse momento que tu traz para falar sobre quão importante é quando a gente pode se conectar com as pessoas de forma genuína. A gente falava antes da gravação desse podcast, né, sobre muitas vezes o mercado ele toma a competição e a concorrência como a única forma de se relacionar, ou seja, nossa, se tem alguém que faz algo parecido com o que eu faço, então eu preciso eliminar essa pessoa do mercado, né? 48 linhas do poder. Eu preciso eliminá-la, né? Não existe como a gente trabalhar em conjunto, né? E o primeiro ponto é, a gente não tem condição de atender tudo, todos e fazer todas as coisas. Esse é o primeiro ponto, humanamente é impossível, né? E quando a gente consegue identificar pares que tenham valores semelhantes, pessoas que a gente pode confiar, isso só aumenta o nosso campo, isso aumenta o nosso campo de possibilidades, isso aumenta nossas oportunidades e mais ainda, se a gente tem um desejo genuíno de ajudar os nossos clientes, quando a gente conhece pessoas que estão ali entregando e resolvendo diferentes coisas, quando a gente está no processo, como foi o exemplo lá da padaria, que eu chego lá para falar de marketing e olho para a empresa, eu escuto o cara e eu digo, isso aqui tem problema financeiro aqui, antes de marketing tem que resolver o lado financeiro. Olho para mim e digo, sou um especialista em financeiro? Não sou. Então quem é? Puxa, o Eduardo, a Jéssica, então eu vou colocar aqui e em outro momento eu volto nessa empresa. Ou seja, estou sendo justo com o cliente, estou sendo coerente com os meus valores e estou conectando uma pessoa da minha confiança. Isso é importante, né? E aí a gente começa a criar um lugar onde quem nos conhece começa a ter a confiança de que, nossa, esse cara não veio aqui só para arrancar meu dinheiro. E ele está trazendo pessoas boas que vão somar de diferentes formas. Então, esse recado aqui, né? O quão importante é a gente ter essa flexibilidade mental. De que para mim crescer eu não preciso de 1000 outras pessoas. Perfeito. Eu posso crescer junto com elas dentro de um ambiente mais saudável. Porque se você aí não consegue trabalhar em equipe, não consegue ter parceiros, você tem um problema. Você tem um problema de saúde mental. Você é um chato para começar. Né? E você é um chato. Para não dizer outras coisas, né? Porque conectar de forma genuína, sincera, né, com admiração, é muito bom. E eu lembro, né, da nossa primeira conversa, quando eu trouxe também negócio do Sebrae, né, uma série de coisas, né, e hoje fico tão feliz de ver o quanto vocês estão crescendo, porque a região precisa de mais bons profissionais, precisa de gente com credibilidade, gente que entrega. Isso é fundamental. Um propósito genuíno, de fato. E quando a gente respeitar o cliente, no momento do cliente. E quando a gente tem essa relação, né, Eduardo, fico muito feliz de ver o teu trabalho junto com o da Rita, porque todo mundo tem espaço. Muitas vezes o limite está dentro da gente. Perfeito. Né? As pessoas se limitam, então, nossa, deixa eu puxar o tapete daqui, dali, né, para mim ganhar um pouquinho e vai, sem perceber, se torna uma pessoa não confiável. Então, eu quero dizer que também esse podcast aqui, né, é um símbolo de um dia tu me convidou para um café, eu aceitei tomar esse café, nós tivemos uma conversa inicial, depois fomos avançando nessa conversa, virou um trabalho, virou uma troca de serviços, virou uma série de coisas que fomentou outras oportunidades, não só para empresas da região, como para o Eduardo, como para o Roberto, como para a Rita, enfim. Então, concluindo, obrigado, Eduardo, por me oportunizar também ser útil, né, e poder viver nesse espaço aqui essa troca. Porque hoje, infelizmente, se torna mais raro cada vez, né? A gente tem ambientes que a gente pode transitar tranquilo, confiar, dizer, não, pode chamar o Eduardo que eu fico tranquilo, ele vai te entregar. Não tem aquela coisa, ai meu Deus, como é que eu vou indicar essa pessoa se eu não sei se ela vai entregar, ela vai ser como... Não tem. Agora, quando tu tem essa tranquilidade, nossa, que bom, obrigado. Vocês são hoje essa empresa na região que posso dizer, ó, se a Jéssica está contigo, fica tranquilo que eles vão até o fim, né? Vão entregar. É isso, pessoal. Acredito que temos muitos assuntos ainda nessa temática para abordar, tá? De fato, é vasto falar de... eu digo, se a gente marcar um podcast para amanhã, a gente vai ter outras novidades, porque é uma evolução constante de muita coisa acontecendo, né? Eu ainda quero, né, construir daqui um pouco
um agente de IA. Construiremos. Em parceria com o Roberto, que eu acredito, eu tenho um sonho aí, que faz parte do planejamento da Gesta a médio prazo. Fantástico. E está muito ligado a isso, né? Então, para quem quer saber mais, coloque nos comentários que um pouco curiosidade que ficou, que dúvida, né? Ou que assunto você que gostaria de nos sugerir para um segundo momento, para a gente entrar novamente em assuntos relacionados à inovação, IA, marketing, relacionamento pessoal, interpessoal, empresarial, o que for, e voltarmos aqui para um novo podcast com esses assuntos. Ficamos gratos mais uma vez para quem está nos assistindo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, convidar os amigos, tomar o seu café, né, enquanto nos assiste. Em seguida estaremos com cortes aí para dar umas degustações. Já sei aqui que a audiência com esse rapaz vai nos fortalecer, né? Porque são, de fato, além do conhecimento que ele traz, são temáticas que são muito, estão em trend, hype. Né? E fica aqui o nosso agradecimento especial ao Roberto, né? E quem sabe voltamos aí. Então, um grande abraço a todos. Deixar ele mandar uma mensagem. Lembrei agora, antes que a gente encerre. Se tu tivesse hoje uma lista de transmissão, todos os contatos de todos os empresários do mundo, e tu pudesse mandar uma mensagem para eles de dica, principalmente relacionada a IA, o que tu mandaria? Boa pergunta. O que eu mandaria? Eu mandaria algo que iria na linha de cara empresário, empresária. O fator humano, independente do avanço tecnológico, sempre será o determinante dos seus resultados. Não é a ferramenta, não é a tecnologia, mas é quem está operando ela, quem está liderando essa tecnologia. Ou então, invista continuamente em si e principalmente nas pessoas que estão contigo, porque independente dos tempos, você conseguirá se adaptar e seguir a tua caminhada. Viu só? Toma! Né? E aí ele foi num ponto-chave que eu acredito. Pessoas, gente. Em qualquer lugar, em qualquer momento, quando estiver na presença de pessoas, seja mais uma pessoa. Certo? Um abraço a todos e até a próxima. É nóis! É nóis!